Sequência 21. Houve um momento em que ela moveu os lábios. Eugênio aproximou deles o ouvido e as palavras de sua mãe foram pouco mais do que um sopro. O Nestinho, ele é tão bom. O alto rola. Os vagalumes lucilam. Passam cercas, árvores, o vulto rápido e branco de uma casa caiada. As lágrimas rolam pelo rosto de Eugênio, e ele sacode a cabeça de um lado para o outro, como um menino doente, como alguém que tentasse, no sono, espantar um sonho mau. Fique descansada, mãe. Eu vou procurar o Nestinho. Assim pronunciadas à cabeceira de um moribundo, essas palavras tinham a força de um juramento. Mas que fizera ele para achar o irmão nos 2 anos que se seguiram, senão fracas tentativas com o fim único de apaziguar a consciência? O tempo passava. Havia o escritório, o consultório, as malditas obrigações sociais, o temor do escândalo, o desejo de esconder da mulher e do sogro a existência daquele irmão transviado. E ele iludira-se com promessas. Amanhã, mais tarde, há tempo, um dia. Timidamente contara tudo a Eunice, e ela dissera-lhe apenas isto, como se não te bastassem os teus próprios problemas. A lua cheia ergue-se por trás do escuro contorno de um morro. O seu clarão é tão forte que as estrelas quase que apagam no céu pálido. Eugênio consulta o relógio. Era a hora a que geralmente jantavam naquele tempo. Ernesto ficava na sua frente à pequena mesa. Às vezes, dava-lhe pontapés nas canelas, mas o seu rosto permanecia sério. Só os olhinhos miúdos riam com um mal simulado lampejo de malícia. Olha o jeito do Ernesto, mãe. Deu uma canelada, o sem vergonha. E a mãe. Que é isso, Nestinho? Tenha modos. Depois é uma noite de tempestade. O vento sacode as telhas, faz tremer portas e janelas. A chuva tamborila no telhado, fustiga as vidraças. Relâmpagos clareiam o quarto. Trovões rasgam o silêncio. Debaixo das cobertas, unidos num abraço apertado, ele e Ernesto estão transidos de medo, perdidos num mundo de pavor e de desastre. Os trovões vão fazer o céu vir abaixo. Os raios partirão as casas, incendiando-as. A chuva inundará toda a terra num novo dilúvio. Santa Bárbara, São Jerônimo, Padre nosso que estás no céu, santificado o vosso nome. Genoca, que é isso que está batendo? Não sei. Acho que é meu coração. Será que o mundo vai se acabar? De certo vai. Reza, reza. Ave Maria, cheia de graças. E abraçados, eles esperam que passe a fúria do Pai do céu. O Nestinho, ele é tão bom. Sim, ele era bom. Repartia com o irmão mais velho os doces e os tostões que lhe davam. Um dia no colégio, atracou-se com um dos colegas que tinha falado mal do Genoca. Tirava notas baixas, mas era com orgulho que dizia: o meu irmão é o bichão da aula. Com o correr do tempo, entretanto, eles separaram-se. Todos os cuidados dos pais eram para o filho mais velho. Ele havia de cursar as escolas superiores. Seria doutor. Não havia dinheiro para educar os dois. Eugênio passa a mão pelo rosto. Agora é Olívia que lhe volta ao pensamento. Não, Olívia está e esteve todo o tempo
em sua mente. A cena do hospital, a lembrança de Ernesto, as imagens da sua infância tinham uma estranha transparência e, através dela, todo o tempo ele enxergava Olívia, a Olívia mesmo. Tinha uma diafaneidade misteriosa, através da qual Eugênio via vagamente a morte. Mas a morte não tinha formas fixas. Ora era uma mulher pálida entre 4 círios, ora era um túmulo branco ou simplesmente um corpo que se decompõe. Olívia vai morrer. Talvez, a essa hora, já esteja morta. Oh, Deus! Essa viagem não acaba mais. Nunca mais. Quando Eugênio entrou no quarto, a criança debatia-se num novo acesso de tosse. Jogara as cobertas longe e agora estava ali a revolver-se na cama, sufocada, roxa, aflita, os olhos muito arregalados, o corpo convulso. Era uma tosse surda, rouca. Quando o acesso passou, o menino ficou de braços e pernas abertos, cansado do esforço, muito pálido, os lábios arroxeados, os olhos cheios de um medo angustiado. Eugênio não tinha mais dúvidas. Tratava-se de um caso adiantado de laringite, difitérica. Tomou o pulso do doente. Era um menino corado e gordo. Devia ter 5 anos. Auscultou-lhe o coração. O pulso estava acelerado e filiforme. O coração marchava descompassado, acusando de quando em quando o ruído de galope. Por que não chamaram logo um doutor? Mal acabou de proferir essas palavras, Eugênio compreendeu o seu vazio, a sua inutilidade pretensiosa. Dissera aquilo como quem cumpre uma praxe, talvez porque tivesse ouvido outro médico pronunciá-las em circunstâncias idênticas. Porque, se aquela cena estivesse num romance ou numa peça de teatro, era de se esperar que o médico fizesse aquela pergunta com um ar severo e profissional. Eugênio olhou para a mãe da criança. Era uma mulher gorda e baixa, de pele terrosa e olhos de um verde agudo. Desatou a dar explicações com voz desagradável, numa loucacidade nervosa. Eugênio não a escutava. Olhava para o menino, descobria sintomas de cianosa. Via-o agitar-se na ânsia da dispneia. Era uma criança bonita. Os seus cabelos crespos e longos espalhavam-se pelo travesseiro. Os seus olhinhos eram claros e de uma pureza que persistia mesmo na dor. Salve nosso filho, doutor. Eugênio sentia a respiração quente do pai da criança. Via-lhe a expressão dolorosa do rosto, os olhos espantados, os lábios trêmulos. Por amor de Deus, seu doutor, eu lhe dou tudo o que eu tenho. Nesse instante, o menino teve novo acesso de tosse. Ergueu-se na cama, os bracinhos agitaram-se no ar. O som cavo da sua tosse encheu o quarto. Depois, ele caiu de novo e ficou imóvel, aparentemente sem respirar. Com um grito, a mãe precipitou-se para a cama e começou a abraçar o menino num desespero. O meu filho morreu! O meu rico filhinho! A custo, o marido conseguiu arrancá-la dali. A mulher levantou-se, ficou hirta por um momento, olhou para o médico com os olhos vazios de expressão e, por um instante, pareceu oscilar nas fronteiras da loucura. A sua boca crispou-se num esgarro. Eugênio contemplava angustiado. O rosto dela empalideceu.
Anuviou-se-lhe o olhar e caiu com um baque surdo. E agora, absurdamente, Eugênio sentia-se invadido por uma calma fria, por uma lucidez inexplicável. Tinha de hospitalizar a criança e de operá-la dentro do menor tempo possível. Não trouxera consigo nenhum ferro. O pai da criança encontrara-o na rua. Vá buscar um alto, gritou para o homem que, ajoelhado ao pé da mulher, lhe sacudia os ombros e a chamava pelo nome repetidamente. Depressa! Berrou. O homem ergueu-se, olhou para Eugênio com olhos estúpidos, como se não tivesse compreendido. Vá buscar um automóvel, depressa! O outro saiu a correr. Naquele instante, chegavam vizinhos, 2 mulheres e um homem. Vinham com um ar interrogador. As mulheres soltavam exclamações. O homem ia ensaiando uma pergunta. Eugênio interrompeu. Onde é que está o telefone? Aqui no vizinho do lado, doutor, mas põe essa senhora na cama com a cabeça mais baixa que o corpo. Saiu a correr. Bateu na casa contígua. Quando lhe abriram a porta, despejou. Sou o doutor Eugênio. O filho do vizinho está passando mal. Preciso do telefone urgente. A mulher que abrira a porta respondeu. Pois não, doutor, por aqui. Eugênio espantava-se de si próprio da sua decisão. Noutras circunstâncias, bateria aquela porta humilde como um mendigo que fosse pedir roupas velhas. Telefonou para o hospital, pediu que preparassem tudo para a operação e rematou o recado. Mandem chamar a doutora Olívia. Dentro de 10 minutos no máximo, estou aí. Quando saiu para a rua, viu o automóvel já diante da casa do doente. Entrou. Enrolou o menino num cobertor e ergueu-o nos braços. De repente, sentia-se forte. Era como se acabasse de aceitar o desafio do destino. Queria salvar aquela criança. No quarto vizinho, as mulheres tagarelavam, agitavam-se, e a mãe do menino ainda não tinha recuperado os sentidos. Vamos, gritou Eugênio para o marido. O pobre homem hesitou um instante. Doutor, disse ele timidamente, a minha mulher. Caminhando para a porta, sem voltar a cabeça, Eugênio respondeu, deixa a sua mulher, vamos salvar o menino. Precipitou-se para o automóvel. Hospital do Sagrado Coração a toda velocidade. O pai da criança entrou também no carro, que se pôs em marcha. Eugênio sentia contra o peito o calor do corpo do menino. Pela primeira vez na sua vida, sentia-se numa posição de protetor, numa situação quase heróica. Estava contente consigo mesmo. Caminhava para uma batalha e ia de ânimo forte. Uma intuição secreta, entretanto, dizia-lhe que se começasse a analisar os seus sentimentos, a pensar na situação, toda aquela calma, toda aquela lucidez iriam águas abaixo. E ele precisava conservar a serenidade, continuar lúcido. Pensou em Olívia. Olhou para o menino. Parecia um cadáver. Sentado a seu lado, o pai chorava baixinho. Olívia aproximou-se de Eugênio e com um lenço enxugou-lhe o suor da testa. Estava terminada a traqueotomia. A enfermeira juntava os ferros. Ruído de metais tinindo, de mesas arrastando-se. Eugênio tirou as luvas e foi tomar o pulso do pequeno paciente. A criança como que ressuscitava. A respiração voltava lentamente, a princípio superficial, depois mais funda e visível. O rosto
perdi aos poucos a lividez cianótica. Sequência 22. Eugênio examinava-lhe as mudanças do rosto com comovida atenção. Vencera, salvara a vida de uma criança. Chamou a irmã Isolda. Arranja um quarto para o menino, pediu. Nós nos responsabilizaremos pelas despesas. Peça ao Padilha que lhe dê uma injeção de soro antidiefetérico. Fez mais algumas recomendações e, depois de se vestir, saiu da sala, aparentemente calmo. Mas, quando ao cabo de alguns instantes Olívia o procurou para saírem juntos, encontrou-o na sala de espera, mergulhado numa poltrona, o rosto escondido nas mãos, chorando como uma criança. Vamos jantar juntos no Edelweiss? Convidou ele. Cada um paga a sua parte, condicionou Oliva. Vá, que seja. Começaram a andar de braço dado. Caíra um aguaceiro havia poucos minutos. O ar estava fresco e no céu limpo o brilho das estrelas tinha uma pureza líquida. Era a hora em que se fechavam as lojas, oficinas e escritórios. Homens e mulheres caminhavam apressados pelas ruas, precipitando-se para os carros elétricos e para os ônibus. Por cima da cabeça das criaturas brilhavam os anúncios luminosos. A vida é boa, pensava Eugênio. Ele tinha salvo uma criança. Começou a cantarolar baixinho uma canção antiga que julgava esquecida. Sorvia com delícia o ar fresco, impregnado do cheiro da gasolina queimada. Sentia-se leve e aéreo. Era como se, dentro dele, as nuvens de tempestade se tivessem despejado em chuvas e a sua alma agora estivesse límpida, fresca e estrelada como a noite. Por que será? Perguntou ele a Olívia. Por que será que às vezes, de repente, a gente tem a impressão de que acabou de nascer? Ou de que o mundo ainda está fresquinho, recém-saído das mãos de quem o fez? Sem esperar resposta, retomou a cantiga. Apertou o braço de Olívia. Ele amava agora aquela gente com quem se cruzava na rua, nas calçadas. Sentia prazer em ser também uma árvore daquela floresta móvel. Teve vontade de beijar Olívia. Sentia que naquele momento o seu desejo não tinha malícia nem sensualidade. O que ele queria dela era o beijo do companheiro, o beijo que todas as criaturas deviam dar-se ao defrontarem-se na rua, mesmo sem se conhecerem. Era um sinal de solidariedade, um símbolo de boa vontade. O beijo, enfim, que as pessoas trocariam naturalmente se o mundo fosse outro. Como se tivesse estado a rolar a pergunta no espírito, Olívia respondeu. São clareiras que se abrem de repente para a gente poder vislumbrar Deus. Sim, Deus existia, achava Eugênio. Recordações das lições da Bíblia no Columbia College. A ressurreição de Lázaro, a filha de Jairo. Cristo era um médico. Cristo podia ser aquela estrela pura. Ou então, de repente, num sobressalto que lhe pôs o coração a correr, Eugênio sentiu-se puxado pelo braço. Ouviu o rechinchar dos travões de um automóvel e, num relance, compreendendo o perigo, recuou um passo. Quase que ficas debaixo do carro, disse-lhe Olívia, com um tom de uma mãe que repreendesse o filho. Eugênio olhou para o grande automóvel que parara na sua frente. Dentro dele, um senhor idoso e simpático sorria com benevolência. Na porta do carro,
havia este nome em letras brancas: V. Sintra. Não fazia mal. Era um lindo pacá, disse Eugênio para a companheira. Continuaram a andar. No Edelweiss, a custo, conseguiram uma mesa. Era um restaurante de ambiente tirolês. Os fregueses, na sua maioria, eram austríacos e alemães. Comiam, bebiam, fumavam, conversavam e cantavam. Parava no ar uma névoa azulada. Na extremidade do balcão, montando guarda a caixa registradora, que de instante a instante tilintava, uma mulher gorda e sardenta descansava os seios e os braços carnudos no mármore, olhando a freguesia com olhos maternais. Que é que vamos pedir? Indagou Eugênio. Olívia olhou a ementa com ar distraído. Passou-a depois a Eugênio. Houve uma breve discussão cheia de pausas, de indecisão. E no fim, chegando a um acordo, pediram salsichas, ovos e cerveja. O gramofone começou a tocar as ondas do Danúbio. O dono do restaurante, um austríaco atarracado, de nariz vermelho, pescoço grosso e cabeça raspada, andava de mesa em mesa, saudando os fregueses. Levava na coroa da cabeça um minúsculo chapéu de alpinista com uma pena colorida. Tirava-o diante de cada freguês, num cumprimento gaiato, piscando o olho para as mulheres. Estouravam risadas. Lá do fundo da sala brotou uma possante voz masculina, acompanhando a música. O criado passou com uma bandeja cheia de copos de cerveja. Batendo com a ponta da faca nas bordas do prato, Eugênio marcava o compasso da valsa. As coisas melhoraram, disse ele, como se Olívia tivesse seguido até ali o curso dos seus pensamentos alegres. Agora acho que dentro de uma semana estou nomeado para aquele lugar na assistência pública. Já é um desafogo para o bolso, não? Se é, e quase sem transição. Estou com uma fome doida. Eu também. Eugênio soltou uma risada. Por que foi que riste assim? Ele inclinou-se sobre a mesa e explicou. Quando tu eras menina, nunca ouviste aquela história de empulhação do eu também? Não? Olha, é assim. Eu digo uma coisa e tu respondes. Eu também. Está? Então vamos começar. Eu ia por um caminho. Eu também. Encontrei um passarinho. Eu também. De repente, Eugênio parou. Ora, que pena! Exclamou, com uma careta de contrariedade fingida. Agora me lembro que essa história é imprópria para senhoras. Ah, minha cabeça! O criado chegou nesse momento com a travessa de salsichas e ovos e 2 copos de cerveja. Viva! Agora vamos tratar de comer, declarou Eugênio. Quem falar primeiro, leva uma multa. Comeram com voracidade, num silêncio que de instantes a instantes era quebrado apenas por monossílabos ou palavras soltas. Eugênio já sentia a cabeça invadida por uma leve e deliciosa tontura. À medida que esvaziava o copo de cerveja, o mundo parecia-lhe claro, a vida melhor, mais agradável, aquela reunião. Como tudo era fácil e como ele tinha vontade de ser amigo de toda aquela gente. Via na sua frente Olívia a sorrir-lhe. Sou fraco para bebida, disse ele numa ressalva. Rapaz, mais uma cerveja. Cuidado, doutor.
devagar com andor. Ó, hoje é dia de festa. Nem sempre estou alegre. Vamos aproveitar a maré. Uma cerveja dupla, rapaz. Apontou para o dono do restaurante, que estava junto do gramofone fazendo macaquices. Com o que é que tu achas que aquele sujeito parecido? Com uma salsicha. Não, deixa de ser, mas ele parece-me mais um bicho, uma foca. Não me admiraria nada se ele aparecesse daqui a pouco com um peixe vivo atravessado na boca. O gramofone tocava agora uma velha canção alemã. Do alto-falante da máquina saía uma voz de falsete cantando Ach du lieber Agustão, Agustão, Agustão. Os fregueses do Edelweiss começaram também a cantar num coro desafinado e rouco. Eugênio contemplava o novo copo de cerveja. Bebeu um longo gole. Lambeu a espuma que lhe ficara nos lábios. Isso já está com gosto de sabão, disse, com cara de nojo, afastando o copo. Olhou longamente para o último pedaço de salsicha que ficara na travessa. Tu sabes, Olívia, tu sabes do que é que me estou lembrando agora? Olívia sacudiu a cabeça. Estou me lembrando daquela operação de apendicite da semana passada. Olívia desatou a rir, estendeu o braço e puxou para junto do seu prato o copo de Eugênio. Chega de beber, já estás ficando inconveniente. Eugênio olhava agora fixamente para o aquário quadrangular que havia sobre uma prateleira na parede fronteira. Pequenos peixes dourados e azuis nadavam na água esverdeada, por entre uma floresta submarina em miniatura. Eugênio fez um sinal para o criado. O homem aproximou-se. Quero uma fritada daqueles peixes lá, e com o dedo indicador, muito teso, espetava o ar na direção do aquário. O criado sorria, dizia repetidamente, ho, muito polido, olhando de quando em quando para Olívia. Traga café bem forte para 2, pediu ela. Depois do café, Eugênio entrou a lutar com a melancolia e com o sono. Via a imagem de Olívia numa muito esfumada, como que turva num aquário, como se fosse um peixe e estivesse mergulhada na água. O gramofone começou a tocar uma valsa torrencial de Strauss. Uma senhora monumental ergueu-se de repente e arrastou o marido para o meio do salão, como se quisesse dar-lhe uma sova ali, à vista de todos. O homenzinho ergueu-se, perfilou-se, limpou a cinza da gola do casaco e enlaçou a mulher. Saíram a dançar. Em breve, o salão estava cheio de pares que valsavam furiosamente. De repente, Eugênio pareceu despertar. Vamos dançar? Convidou ele. Olívia hesitou um instante. Como vão essas pernas? Estão bem. Vamos cair na dança. Olívia ergueu-se. Foram para o meio do salão. Eugênio puxou-a contra si. Dançaram fora do compasso, incapazes de participar no ímpeto geral daquele ritmo vivo e alegre. No meio do emaranhado de cabeças, sobressaía, dançando, a pena do chapéu alpino do dono da casa. A mulher do balcão sorria sempre ao pé da registradora. Os cabelos de Olívia tinham um perfume doce. Eugênio apertava-a contra o peito. Sentia-te sua, muito sua. Não queria pensar, não queria saber,
o que viria amanhã. Olívia pertencia-lhe. Entregava-se-lhe sem condições. Beijou-lhe a testa e, pela primeira vez, murmurou-lhe ao ouvido: Querida.